Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre o procedimento de cura dos bulbos da cebola e a decisão do melhor momento para você cortar a rama. Vamos falar sobre os métodos que tem de cura e como que isso pode impactar na qualidade da cebola. Se você não é inscrito aqui no Hortoline, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso à informação. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Eu estou aqui nesse campo de cultivo de cebolas, na Estação Experimental do Ipacer, unidade de Minas Gerais. Este campo aqui foi feito o arranquio das plantas, aí tem aproximadamente 10 dias, e em vídeos anteriores, que você pode conferir aqui no nosso canal, eu falei sobre o momento de você arrancar as plantas, de você finalizar o ciclo da cebola. Um ponto muito importante para a boa qualidade dos bulbos é você garantir um alto índice de estalo das plantas, normalmente acima de 90%. Outro ponto muito importante é que você consiga enlerar essa cebola, ou seja, arrancar essas plantas, ainda na ausência de chuvas. No caso desse campo aqui, é uma cebola que foi semeada tardia para a nossa região, ela foi semeada em maio, e essa cebola, ela fica suscetível à ocorrência de chuvas antes da colheita, se eu demorar para enlerar. Nós demoramos para enlerar porque o ciclo dessa cebola estava atrasado. Essa cebola já estava com 140 dias de ciclo no momento que a gente foi arrancar as plantas. E nós estávamos com cerca de 80% de plantas instaladas, não estávamos acima de 90%. Então a nossa decisão foi enlerar as plantas, né, arrancar as plantas, para garantir delas não tomarem chuva em cima aqui no campo, uma vez instaladas, e elas ficarem nessas estruturas, nesses camalhões que vocês estão vendo aí, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, no processo de secagem, de cura dos bulbos. No Brasil, a maior parte da cura dos bulbos é feita a campo, já que nós temos altas temperaturas, como a gente tem aqui no Cerrado Mineiro, muito vento. Vocês podem ver aí os plásticos, né, essas lonas aqui que estão cobrindo, como é que elas estão agitadas aqui com o vento logo cedo. Então, muito vento, temperatura alta, umidade relativa muito baixa, a gente tem uma condição propícia para secagem no campo. No campo, no entanto, a gente pode ter, como é agora aqui no mês de setembro, outubro, altas temperaturas. E essa alta temperatura pode prejudicar a qualidade dos bulbos. O bulbo, ele pode, como o técnico, o produtor de cebola fala, ele pode cozinhar. Ou seja, ele tem um dano aí de temperatura, nossa temperatura é muito alta. Em contraponto a isso, nós poderíamos ter a secagem dos bulbos em barracões, né, usando aí insuflagem de ar quente. Com qual vantagem? Você controlaria a temperatura e o fluxo de ar. Então, por exemplo, aqui se tiver uma chuva, a umidade vai subir, talvez o vento diminui, e os bulbos podem eventualmente até pegar umidade. Enquanto que no barracão, eu eliminaria isso. Qual é a dificuldade? Por que no Brasil não se usa muito? O investimento em infraestrutura é alto para nós fazermos a secagem em barracões, tá? E os volumes de cebola que nós temos que processar são grandes. Então, vamos comparar com alho, por exemplo. Enquanto o alho você colhe aí 20, 22 toneladas por hectare, né, em boas produtividades, a cebola você vai colher 80, 100 toneladas por hectare. Então um volume muito grande de material para você secar. Mas é um método que nós temos colocado pesquisas, estudos em cima, porque é um método que pode te garantir bem melhor a qualidade dos bulbos. Mas no Brasil, como eu falei, pelas condições climáticas, pela extensão de área, por janelas de colheita muito estreitas, a gente acaba usando bastante a secagem a campo, como é o caso aqui mostrado.
Nessa secagem a campo, a gente tem alguns aspectos importantes para que a secagem, para que a cura dos bulbos seja bem feita. Eu vou virar aqui a câmera para te mostrar algum desses aspectos. O primeiro aspecto que você pode notar é que nós temos aqui, ó, para cada leira dessa, eu tenho 3 canteiros de cebola na mesma leira que está aqui no processo de cura. Então eu tenho um canteiro que você pode olhar aqui à direita, os bulbos que estavam nesse canteiro e o de cá também. Então a gente fez aqui as leiras, colocando 3 canteiros de cebola em um canteiro. Então essa é uma primeira decisão que você tem que tomar. Se você fizer a leira muito curta, muito pequena, ou seja, um canteiro só a cada leira, a cebola pode secar muito rápido e as cascas da cebola se soltarem. Então a secagem ela não pode ser demorada, porque senão você pode ter ocorrência de fungos e bactérias, tá? Fermentação, mas também não pode ser excessivamente rápida, porque senão você pode ter problemas relacionados a soltar a casca da cebola, despelar o bulbo, ou mesmo ter dano por calor, já que você vai ter maior proporção de bulbos, tá, em contato aí com essas lonas na hora da secagem. Então aqui a gente optou por colocar 3 canteiros em um desse aqui, em um camalhão. Por quê? A gente tinha um volume muito grande de folhagem, tá? A gente enleirou essa cebola aqui, ela estava com 6 a 9 folhas verdes por planta, e como eu disse para vocês aí no início, ela só tinha 80% de estalo, então você tinha muitas plantas ainda com pseudocaule, com muita umidade. Se a gente optasse por colocar, por exemplo, 5 canteiros em um, talvez eu ia ter aí as plantas do meio dessa leira aqui, ó, de secagem, eu ia ter essas plantas do meio da leira perdendo pouca água e ficando suscetíveis à ocorrência de bactérias, por exemplo. Então a gente optou por 3. Então você pode ter situações que você vai enleirar 3 canteiros, 4 canteiros, 5 canteiros. Depende muito se o ambiente de secagem, o ar está mais quente, mais seco, eu posso aumentar a leira, e se a quantidade de rama da cebola é maior ou menor. Quanto maior for a quantidade de rama, menor o número de canteiros que ficam acomodados em cada leira. E o contrário, se eu tenho pouca rama e também um ambiente de secagem que favoreça, né, que umidade baixa, aí eu posso aumentar o tamanho da leira. E aqui no nosso caso, 3 canteiros foi um número conveniente, mas pode variar de 2 a 5 canteiros, na maioria dos casos. Essa cebola, na hora de você montar essas leiras aqui, que vocês estão vendo coberto como está aqui, alguns detalhes importantes. Primeiro, é a escolha do plástico, tá? Esse plástico que está aqui, tá o plástico que não é o dupla face, dá para ver ele é preto por cima e por baixo. Eu não gosto muito desse plástico, porque ele tem mais transmissividade de calor, ele aquece mais a cebola ali de baixo. Ah, e por que nós estamos com ele? Porque era o que estava disponível para a gente comprar. Tá? O dupla face não estava disponível no momento que a gente foi adquirir, e a gente acabou colocando esse daqui. Mas eu prefiro aquele que é a face branca por cima, que ela reflete mais os raios solares, e escura por baixo. Ele é bem mais caro, mas ele pode te garantir mais qualidade. Outro ponto, vocês estão vendo aí que com a ocorrência do vento, tá bem legal o momento do vídeo, vou até dar um zoom aqui para vocês verem ali, ó. Olha lá como é que fica o tempo todo o plástico se movimentando, batendo. Olha aqui nessa parte aqui como é que o plástico está se movimentando. Então quando o plástico ele está batendo aqui, está tendo a ocorrência do vento, ele está permitindo a ventilação da leira, mas ao mesmo tempo, se chover, tá, ele protege da chuva. E também ele protege do sol. Então o plástico ele não pode ficar grudado, fechado embaixo, sem estar suscetível ao vento, tá? E ele também não pode ficar muito alto, porque senão se chover molha os bulbos, e você tem que prender ele. A gente prende aqui com essas sacolinhas cheias de terra. Então você pode colocar sacolinhas presas aqui dos dois lados, ou um monte de terra como aquele, mas você tem que ver que o plástico ele esteja batendo sob a ação do vento, tá? Como aqui mostrado. Aqui é um pedaço que eu descobri para a gente mostrar, mas dá para ver que para todo lado ele está batendo, permitindo a secagem. E quanto tempo que esses bulbos vão ficar secando aqui nessa leira? Aí depende das condições de secagem do ar.
ar mais seco ou mais úmido, tamanho da leira, mas normalmente vai ficar entre 12 até 25, 30 dias. Quando a gente colhe cebola no meio do ano, que as temperaturas são mais amenas, às vezes fica 25 dias, quando a cebola tem muita folha, para ela secar. Ao passo que agora, nessa época que a gente enleirou em setembro, agora a gente já está entrando no mês de outubro, fica menos. Tá? Então fica aí 15, 18 dias no máximo. E como que eu sei que a secagem está boa? Vou te mostrar dois aspectos que são assim fundamentais. Quando você abrir a leira, como eu abri aqui, e você vai observar o aspecto que está a rama, as folhas. Tá vendo que aqui ainda tem, ó, folha verde, tá? Aqui, ó, pedaço de pseudocaule que tá verde. Então esse aqui já é um indício que não tá legal. Outro aspecto, você vem aqui no horário quente e pega na folha, ó, e faz isso aqui, ó. Eu vejo que tem muita folha murchibenta. Quando você tá na hora de cortar a cebola, você pode pegar lá do meio da leira, que na hora que você aperta, ela está quebradiça. Tá parecendo que você está apertando um pacote de batata chips. Toda quebradiça. Aí tá na hora de cortar. Outro aspecto muito importante. Olha ali aqueles bulbos ali que eu tentei descascar. Dá para você ver que tem umas peles, umas cascas de fora da planta. Pele da cebola ou casca. Como eu mostrar dessa aqui, olha aqui, essa, ó. Que ela não está soltando com facilidade, ainda está grudada. Então, você tem que estar com o pseudocaule todinho seco, com as folhas quebradiças, e quando você vai tentar limpar a cebola, a casca externa, ela solta facilmente, integralmente. Aí a cebola está bem sequinha. Então você vai ver nada de verde aqui na folhagem, o pseudocaule todo estrangulado, todo sequinho, aqui, bem estrangulado, e você vai ver as cascas soltando. Pegando um bulbo aqui desse daqui, ó. Olha que esse bulbo aqui ele tá sujo, ó. Se eu passar a mão aqui para tirar, ó, tá vendo? Ele não tá soltando facilmente, ó. Ele ainda tá com muita umidade. Eu tô com ele na mão aqui sentindo, ele tá, dá para sentir que ele ainda tá úmido. Aqui ele limpa, mas ele limpa com dificuldade, ó. Quando ele estiver bem sequinho, aí ele limpa por completo, tá? Então é um momento aí que vai ficar. E a leira vai ficar seca por completo, tá? Essa cebola aqui tem perto de 10 dias. Provavelmente ela vai ter que ficar aqui mais uns 10, né? E a gente deixa então, durante esse período, né, a lona. Vou voltar ela aqui pro lugar para vocês verem como é que ela fica. Ela fica com esse aspecto, ó. Que você vê lá que o vento faz a ação dele, mas não deixa ficar pegando sol e nem deixa se chover para molhar aí por completo os bulbos. Então essa etapa de cura é muito importante. Enlere com 80, 90% de estalo. Decida aí se você vai ter uma leira de cebola com 3 até 5 canteiros, dependendo da quantidade de folhagem que tiver e das condições de secagem. E corte quando as ramas estiverem secas, o pseudocaule seco e as cascas externas sobrando. Tá? Então isso daí é um passo importante para a qualidade de cebola. Também, né, pense que a secagem artificial em galpões, apesar do maior investimento em estrutura, é muito importante para te garantir mais qualidade dos bulbos. Um aspecto muito importante, tá, que tem a ver com pós-colheita, é a nutrição correta. Assunto que a gente trabalha muito com a nossa assessoria agrícola, nossa equipe junto aos clientes. Quando você tem a planta bem nutrida, bem equilibrada, a planta estala mais uniforme, os bulbos têm um pseudocaule de diâmetro adequado, a folhagem está mais sadia, tá, em termos nutricionais e em termos de também fitossanitários. E esses aspectos são importantes depois para você ter durabilidade dos bulbos. Bulbos bem curados, tá, eles duram infinitamente mais do que aqueles bulbos cortados verdes ou que passaram por ganho de umidade durante o processo final aí de cura. Então, a partir do momento que o bulbo vai secando, ele deve só secar, ele não pode ficar ganhando umidade, perdendo umidade, porque isso aí vai prejudicar a qualidade final do produto. Gostou do vídeo de hoje? Coloca aí nos comentários qual outro assunto que você quer que a gente fale sobre cebola ou outra hortaliça.
Interaja conosco aqui no canal no Horta Online. Coloque aí nos comentários suas dúvidas. Também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. E se nessa altura não deixou o like, deixa o like, senão eu vou mandar um boleto para você pagar por ter visto o vídeo sem deixar um like aqui nesse vídeo. Estou aqui no sol, que não está só a cebola secando não, eu também. Então deixa o like aí para mim no vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.